Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, domingão, primeira partida da final do Cariocão 2020 entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Teve a partida e no Flu-Fla, transmitido pela Flu TV, somente pela Flu TV. Flu TV bateu outro recorde aí, não o recorde anterior, mas é a segunda, tem a primeira maior audiência, agora a segunda maior audiência, parabéns à Flu TV. Isso é o que eu estava escutando pela Flu TV, então só estou dizendo que a Flu TV estava falando. Tivemos aí a vitória do adversário, que no caso o mando de campo era do Fluminense, então era Fluminense e Flamengo, e quem ganhou foi o que jogou, a princípio, fora de casa, o Flamengo. Então, o placar do jogo, Fluminense 1, Flamengo 2. E é desse jogo que a gente vai fazer análise aqui. Então, eu peço para você, meu amigo torcedor tricolor, que não está muito feliz pelo resultado, né? Pelo resultado, não está muito feliz, mas está tudo em aberto, completamente tudo em aberto. Depois eu digo o que eu penso. E para você, meu amigo torcedor flamenguista, que está feliz só pela vitória, então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários e entre no nosso WhatsApp. Você de todo o Brasil quer participar do nosso WhatsApp? É o 022 9922 541512. Você coloca lá o seu nome, o time que você torce, que eu vou te colocar no grupo do seu time. Temos vários grupos. Do Rio de Janeiro só temos o Botafogo por enquanto, porque não temos muitos torcedores, ou quase nenhum torcedor de Flamengo, Fluminense e Vasco. Temos muito pouco. Quando tivermos mais, a gente faz um grupo para Fluminense, Vasco e Flamengo. Por enquanto só temos do Botafogo, mas eu conto com a presença dos cariocas, já que o canal Resenha com Magalhães é aqui do Rio. E dos outros estados, é só dizer o seu nome e o time que eu coloco no seu grupo. E não esquecendo, quando chegarmos a 10 mil inscritos, vou fazer o sorteio da caneca e do squeeze que aparece no início do vídeo. Então vamos lá, galera. Eu vou iniciar aqui com 3 situações. Primeira, o placar foi mentiroso. Ponto. O placar foi injusto. O Fluminense não merecia ter perdido o jogo. Ponto. Segundo, o Fluminense melhorou muito da partida da Taça Rio para essa partida. O Fluminense melhorou muito. Terceiro, nitidamente, a impressão que eu estou tendo que a receita de bolo do Flamengo desandou. É a impressão que eu estou tendo. A receita de bolo desandou. Eu estou vendo um time triste, apático, parece que fisicamente muito mal, espaçado, taticamente meio perdido, que hoje contou com o seu goleiro, o Diego Alves, que fez grandes defesas, e um pouquinho de sorte. E o Flamengo, hoje, jogou um pouquinho com mais disposição. Mas, taticamente, sei lá, meio perdido. E olha que o Flamengo ganhou o jogo. Eu estou falando que o Flamengo ganhou o jogo. Mas vou dizer de novo, foi injusto. Foi injusto. O Fluminense tinha que, no mínimo, ter empatado, cara. Esse jogo, na verdade, pelo que aconteceu no segundo tempo, era para o Fluminense ter ganho o jogo. Então a torcida do Flamengo tem que lamber os beiços. Lamber os beiços. Porque o Flamengo foi mais competente. O Fluminense teve alguns contra-ataques a seu favor e conseguiu um gol. Um contra-ataque. O sistema defensivo do Flamengo estava escancarado. O Fluminense, em alguns momentos, respeitou demais o Flamengo. Se respeitasse menos, tivesse um pouco menos de respeito, acho que tinha ganho o jogo.
e não aproveitou. E o Flamengo teve um contra-ataque, aproveitou. Teve uma jogada linda no primeiro tempo, que a marcação do Fluminense também deu bobeira. E o Pedro meteu um golaço, um dos melhores em campo, o Pedro. E no segundo tempo o Flamengo fez o gol, um contra-ataque. Deixou mano a mano o Gabigol, ele botou na frente, passou pelo marcador e tocou pro Michael, já quase dentro do gol, só tirou do goleiro e fez. E no contra-ataque, o Fluminense tinha empatado. O Flamengo fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo o Fluminense empatou e o Flamengo acabou fazendo o segundo gol. Mas não foi justo. Então vamos lá. E por que eu vou dizer que não foi justo? Primeiro tempo, 10 minutos de jogo, só o Fluminense tinha jogado. O Fluminense pressionou, marcou. O Flamengo entrou diferente, né? O Flamengo entrou. Tirou o Léo Pereira, colocou o Gustavo Henrique, que não fez uma má partida. Fez uma partida melhor do que o Léo Pereira, comparando as partidas. A do Léo Pereira, a do Gustavo Henrique hoje foi melhor do que a do Léo Pereira na quarta-feira. Ele tirou o Gerson, botou o Diego, que dá uma outra cadência ao jogo, dá uma outra cadência. Mas dentro do que o Diego faz, ele fez o dele. O Diego fez o dele. O Arão, com a mesma disposição, teve disposição no outro jogo, nessa aqui também teve. Errou muito passe. O time do Flamengo está muito displicente. A concentração do Flamengo está muito baixa. Alguma coisa, não sei o que é, mas alguma coisa está acontecendo. O time do Flamengo está muito desconcentrado. Muito. Muito. E eu não estou falando isso. Como o Flamengo ganhou. Eu estou falando isso. O Flamengo está desconcentrado. Desconcentrado. Eu não estou tirando o mérito do sistema defensivo do Fluminense. Não é isso. Mas o próprio comentarista da Flu TV, que eu não vou concordar com tudo que ele fala, que eu entendo. Muitas das vezes, o comentarista da Flu TV, ele puxa a sardinha pro Fluminense. É óbvio que ele vai fazer isso. A Flá TV vai fazer isso, a Vasco TV vai fazer isso, a Botafogo TV, a Grêmio TV, Bahia TV, todas as TVs de um time, o comentarista vai puxar a brasa pro seu time. É óbvio. E a do Fluminense também. O tanto que no gol do Flamengo, o cara tava falando uma propaganda, ele viu que o Flamengo ia fazer o gol, ele não parou de fazer a propaganda e não narrou o gol do Flamengo. Isso é uma das coisas que vai ter que se, aos poucos, mudando. Não é pelo fato de ser um canal de um time que ele não tem que tentar pelo menos ser imparcial e narrar o jogo. Senão vai ficar muito complicado. Porque o Flamengo fez o gol, ele não comentou, ele estava fazendo uma propaganda e não parou a propaganda. Você vê isso nas TVs abertas, no rádio, o cara está fazendo uma propaganda, mas tem o lance, ele para. Ele para e narra o jogo e depois ele volta a propaganda. Na Flu TV não aconteceu isso. Não gostei. Mas é minha opinião. Mas será que isso vai acontecer na Flu TV? Não, eu acredito que nas outras TVs de times também iriam acontecer. Mas está errado. Está errado. Beleza? Minha visão. Então, o Fluminense, voltando aqui, não sei nem onde é que eu estava, mas os 10 primeiros minutos só deu o Fluminense. O Flamengo não conseguiu jogar, deu pressão para coisa e tal. O Fluminense teve dois lances lá, 2 bolas na área, tocando rápido. A impressão que dava, com muito mais disposição de novo do que o Flamengo, mas depois o Flamengo foi equilibrando e o Fluminense fez aquela coisa chata que fez no outro jogo, parceiro. Que fez no outro jogo. Ficou todo mundo atrás da linha da bola. O Evanilson e o Marcos Paulo atrás da linha da bola. O tanto, meu amigo tricolor, que teve um contra-ataque que o Marcos Paulo pegou, só tinha ele pelo lado esquerdo. Ninguém foi ajudar o garoto. Porra, aí tá de sacanagem. Aí tá de sacanagem. Então, o Flamengo foi equilibrando o jogo, foi tomando conta do jogo, mas o Flamengo mas muito lento e muito desconcentrado. Muito desconcentrado. Eu não sei como é que o Flamengo conseguiu fazer o gol. O Flamengo conseguiu fazer o gol porque também houve um erro
de marcação geral do time do Fluminense, e o Diego conseguiu fazer a jogada dele. É muito inteligente, teve uma jogada lá rápida, o Flamengo consegue fazer sempre com muita maestria pelo meio de campo, porque tem jogadores de qualidade no meio de campo, apesar de não vir com o time principal, que ele entrou com o Diego, Arão, como eu falei, Vitinho, que não jogou absolutamente nada, Vitinho foi um bolha, só fez falta, jogou absolutamente nada. Por isso que eu falei que eu não entrava com o Vitinho. Vocês se lembram no meu pré-jogo? Eu falei, eu não entrava com o Vitinho. Vitinho jogou absolutamente nada. Então, Arão, Diego, Vitinho e Arrascaeta, que apareceu um pouco mais, mas mesmo assim ficou muito encaixotado, muito preso. O time do Flamengo muito espaçado, o time do Flamengo era um time que jogava junto. O Flamengo não tá junto, tá muito espaçado. O Flamengo, do jeito que jogou a outra partida e essa, ele se equivale a todas as outras. Porque o diferencial do Flamengo era a intensidade e o time jogar junto, em bloco. Agora o Flamengo não tá em bloco, o Flamengo não tem intensidade nenhuma e tá completamente espaçado. Diversas vezes o Arrascaeta pegou a bola e ficou olhando assim, ó, pra alguém, porque ninguém se mexia. Tava todo mundo parado e se deixando marcar. Por que se deixando marcar? Não é que a marcação do Fluminense estava errada, é que o Flamengo não se mexia. E o Fluminense botou todo mundo atrás, o Flamengo ficou. Só que o próprio comentarista lá da Flu TV disse o quê? O Fluminense deixou de jogar. Recuou demais, ficou atrás, o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo dominou o jogo. Foi criando algumas coisas. O goleiro do Fluminense começou a fazer defesa, teve chute de fora de área. Antes do gol, o Flamengo já tinha tido uma chance de fazer o gol. Acabou saindo o gol. O Fluminense tentou no primeiro tempo ainda alguma coisa, mas o Flamengo conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, 10 minutos foi do Fluminense. O restante foi praticamente do Flamengo. Mas não foi um domínio que a gente já tinha visto o Flamengo fazer de massacrar o adversário. O Flamengo teve domínio, mas não massacrou o Fluminense. Não massacrou. Outro detalhe, o Fluminense explorou muito bem a altura, a pouca altura do Rafinha, e o lado que o Rafinha subia. Então o Fluminense estava aproveitando muito. O Fluminense estava jogando 3 em cima do Rafinha. Aí a culpa também não é do Rafinha. É inteligência do treinador do Fluminense, que ele sabe que na marcação o Felipe Luiz é melhor do que o Rafinha, e é mais alto. Então ele colocou todas as suas cartas em cima do Rafinha. E estava se dando bem. O tanto que o gol do Flamengo, o gol do Fluminense, sai por ali. Pela uma jogada em cima do Rafinha. E teve outra jogada nas costas do Rafinha. No segundo tempo teve uma que o Everton Ribeiro tirou. Então o Fluminense explorou bem as costas do Rafinha. Ah, vou culpar o Rafinha? Não só o Rafinha. O esquema do Flamengo, taticamente, desandou, desencaixou. O bagulho desencaixou, filho. Uma coisa que estava muito bem encaixada, as peças do Flamengo, taticamente, desencaixaram. Pode voltar a encaixar? Pode. Mas nesse momento desencaixou. Então o Flamengo, taticamente, é um time muito mais fácil de ser marcado. Não estou tirando o mérito do Fluminense, mas é um time muito mais fácil de ser marcado. O Flamengo está muito mais estático. Hoje, um jogador que não é veloz, mas que estava dando um trabalho desgraçado foi o Pedro. Ali na frente jogou o Gabigol e o Pedro. O Vitinho é um nulo. O Pedro jogou muita bola. O zagueiro do Fluminense sofreu com o Pedro. Ele se mexia de um lado, se mexia do outro, conseguia segurar a bola, marcar, conseguia fazer uma tabela. O Gabigol se movimentando de um lado para o outro. Então o Pedro jogou bem. Foi uma boa solução. O tanto que eu falei, eu entraria com Pedro e Gabigol. Eu falei no pré-jogo. Eu disse que eu não entrava com o Vitinho. Eu não mudava. Eu só colocaria o Pedro. Eu colocava o mesmo time. O treinador do Flamengo resolveu mexer mais. O direito dele, até porque os jogadores têm qualidade com isso. Mas uma dessas alterações que não funcionou foi a do Vitinho. O Flamengo jogou com um a menos.
Então, o Flamengo dominou o primeiro tempo, mas não foi um domínio avassalador. No segundo tempo, o domínio foi praticamente do Fluminense. 45 minutos de jogo, 70% do jogo por baixo aí foi do Fluminense. O Fluminense fez um bombardeio que a gente estava acostumado a ver o Flamengo fazer. O Flamengo foi bombardeado. O Fluminense jogou muito mais e conseguia chegar ao ataque com muita facilidade. O meio de campo do Flamengo estava um buraco. Estava um buraco no meio de campo. Um buraco. Eu acho que o Jorge Jesus percebeu isso. Na hora que ele ia trocar, o Fluminense empatou. Pelo lado direito, nas costas do Rafinha, porque tinha um buraco, não tinha marcação, não estava tendo cobertura, estava mal, taticamente mal. O Fluminense empatou merecidamente. Aí ele foi e tirou 3 jogadores, tirou o Diego, Vitinho e Arrascaeta, colocou o Everton Ribeiro, Gerson e o Michael. O Gerson assumiu a responsabilidade ali no meio de campo, ele assumiu, entrou com disposição, correndo mais até, assumiu. O Michael sempre ele entra botando fogo, porque ele é muito ligeiro, então ninguém que fica ali do lado dele fica em paz. E o Everton Ribeiro, que entrou tentando alguma coisa ali, mas os dois jogadores de meio de campo, tanto o Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro, quando estão em campo, o Fluminense consegue marcar muito bem. Eles estão tendo muita dificuldade, tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta, de conseguir se desmarcar e criar. O esquema que o Fluminense faz está matando essa parte da tática do Flamengo, do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Hoje não jogaram juntos, jogaram separados. Mas mesmo assim, o Everton Ribeiro, quando entrou, ele não conseguiu direito jogar, porque ele ficava muito encaixotado. Mas mesmo assim, com essa mudança, o Fluminense foi tentando. Só que o Fluminense começou a dar uma cansada. O Fluminense foi começando a dar uma cansada. E o Flamengo foi relaxando mais um pouquinho, relaxando mais um pouquinho. E numa das pressões, eu acho que no melhor momento do Fluminense, que estava pressionando, batendo, massacrando o Flamengo conseguiu um contra-ataque muito rápido, um lance lá quase da área do Flamengo, um lançamento lá depois do meio de campo pro Gabigol, que ele botou na frente e ganhou na corrida. Eu não sei se era o zagueiro ou o lateral que estava marcando o Gabigol, que ele conseguiu ganhar na frente, tocou para dentro da área. O Michael entrou sozinho, sem marcação nenhuma, só tirou do goleiro e fez o 2-1. Depois o Fluminense fez umas mudanças, o Flamengo ficou tocando ali a bola, tentando alguma coisa, mas muito pouco. Aí começou a dar uma encebada também, começou a encebar para aqui, encebar para lá, começa a enceba aqui, enceba ali, e cai aqui, para coisa e tal. Faz parte do jogo, mas é chato, eu não gosto disso, mas faz parte do jogo, mas é chato essa encebação. Eu entendo, vou falar de novo, mas eu não gosto. E o Fluminense foi indo para cima, tentou, teve chances. O treinador mudou lá e no finalzinho do jogo teve uma expulsão do Gabigol, que vamos ser bem sinceros, nessa, o Gabigol não é nenhum santo, mas nessa a impressão que dá é que ele foi o menos culpado, porque na própria transmissão falou, vai entrar o Léo Pereira e vai sair o Rodrigo Caio. Quando o Léo Pereira vai para a linha, é natural o quê? O atacante olha o zagueiro, bom, não é comigo. A impressão que dá, não é comigo. Não sei se ele virou de costa, mas eu também não ia dar muita importância, porque é o zagueiro que está ali. E o Rodrigo Caio veio andando e falou, não vou sair. Eu não sei se a placa, porque a Flu TV não mostrou, isso é outra coisa errada que vai ter que se ajeitar. Tem que se mostrar todos os momentos. Eu não sei se a placa veio com o número do Rodrigo Caio e depois mudaram com o 9, ou já veio com o número 9. Se veio com o número 9 já, que é o do Gabigol, eu também não vou crucificar o Gabigol, porque se eu sou o atacante e eu olho lá, que é o zagueiro que vai entrar, eu fico tranquilo, na minha. Aí o cara levanta. Se ninguém me avisar, eu vou ficar de costa, filho. Eu vou ficar de costa.
cara falou, vai lá. Ele veio saindo. O árbitro, acredito eu, muito rigoroso, e por ser o Gabigol, ele foi, deu outro amarelo e expulsou, sem necessidade. Esse árbitro, eu particularmente, eu acho ele um dos piores do país. Eu acho esse árbitro um dos piores do país. Eu acho ele muito mal intencionado. Muito mal intencionado. O tanto que o Gabigol foi expulso, deu um rolo, teve um bate-boca. Ele tinha dado 3 minutos de jogo, até os 48. Depois ele deu mais acho que 1 minuto, e não era para ter dado mais 1 minuto, era para ter dado pelo menos mais uns 2 minutos. Depois que o Gabigol foi expulso, teve mais um lance, ele acabou o jogo. Erradamente. Ele prejudicou o Flamengo, porque expulsou o Gabigol, não vai ter o Gabigol na partida final, provavelmente o ataque deve ser Bruno Henrique, e o Bruno Henrique voltando. E o Pedro, que deve continuar, que está bem, mas prejudicou o Fluminense, que o Fluminense estava num bom momento. De repente, o Fluminense com mais 1 minuto, 2 minutos, poderia ter empatado o jogo. Então, o árbitro prejudicou o Flamengo muito com a expulsão do Gabigol e prejudicou também o Fluminense, que era para ele ter dado mais tempo. Mas nessa expulsão, sinceramente, acho que o árbitro foi muito rigoroso com o Gabigol. E eu vi uma discussão ali, no banco, que a impressão que dá é que houve um erro de comunicação em relação à substituição. Isso aí agora já foi expulso, é bem complicado, agora não vai ter o Gabigol. Mas essa foi a minha análise. O jogo foi melhor do que a da Taça Rio, como eu falei. O Fluminense foi melhor do que o de quarta-feira. O Flamengo melhorou um pouquinho, mas parece que a estrutura do Flamengo desandou, ou está desandando. O placar foi injusto. Algumas coisas boas, o Pedro, o Michael, o Arão, que sempre joga bem, o zagueiro. O Fluminense, o meio de campo no segundo tempo, engoliu o meio de campo do Flamengo. O meio de campo do Fluminense engoliu o meio de campo do Flamengo no segundo tempo. O meio de campo do Flamengo acabou. Até porque o meio de campo do Flamengo só tinha 2. Era o Diego e o Arão. Porque o Vitinho é um Zé Ruela. O Vitinho ninguém é a mesma coisa, filho. Vitinho ninguém é a mesma coisa. Então, ganhou ali o meio de campo. Poderia ter saído com a melhor sorte. Então, meu amigo, agora é aguardar a outra partida na quarta-feira pela Flá TV e pelo SBT. Aí você vai perguntar, e aí, Magalhães, o que tu acha do próximo jogo? Eu vou fazer o pré-jogo da próxima partida, mas eu te digo de cara, não tem nada perdido pro Fluminense, muito pelo contrário. Pela evolução que o Fluminense teve e a não evolução do Flamengo, cara, tá tudo em aberto. E eu vou ser bem sincero, eu ainda coloco uma certa vantagem pro Fluminense, mesmo ele tendo perdido a primeira partida. Eu não coloco uma vantagem pro Flamengo por ter ganho a primeira partida. Não coloco. Tô falando de futebol. A impressão que dá que nesse momento que o Fluminense está crescendo e o Flamengo se pequenando, tá? Diminuindo. Estranho. Algo tem de errado. Eu não sei o que é. Então essa foi a minha análise. Parabéns ao Flamengo porque ganhou. Só por isso, pela vitória. E o Fluminense não tem nada perdido e parabéns pela evolução. Um grande abraço a todos, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!